Hoje é dia 31 de dezembro de 2025. Muita gente está descansando no dia de hoje, mas mesmo assim a gente está aqui trazendo para vocês notícias, queridos. E o caso do Banco Master teve o fim ontem da acareação, do Vorcaro, junto com o diretor do BC e do ex-presidente do BRB, que a situação dele pode, enfim, se agravar. O que explica muito dos vazamentos que tiveram, né, gente? Eu tive conversando com o Reinaldo Azevedo desde a publicação da entrevista dele com o André Esteves, e ele me contou uma coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês aqui na live. Ele me escreveu aqui. Estão armando uma nova Lava Jato, e há imbecis que não estão percebendo, inclusive no petismo. Quando se entrega a política para a polícia, os progressistas sempre se fodem. Não perceber isso é não perceber nada. Conversei bastante com o Reinaldo, essa é uma parte da conversa que eu posso compartilhar com vocês, e o perigo é esse, gente. Formação de uma nova Lava Jato. Muitas vezes, dentro dessa questão do Banco Master, pouco vai importar para as pessoas o que é fato mesmo. O que é fato mesmo. O que de fato aconteceu. A real necessidade da liquidação, a real necessidade da roubalheira. O objetivo não é o Banco Master, o objetivo é o Supremo Tribunal Federal. O objetivo são juízes que condenaram Jair Messias Bolsonaro a 27 anos de prisão. A ideia é transformar em realidade as teses do acordão que estavam circulando em algumas determinadas notícias. Sabe aquela tese autorrealizável, gente? O perigo de 26 é esse. Tem uma galera tentando reverter algo que a gente conseguiu a duras penas, e claro, por decisão desse Supremo Tribunal Federal, que é uma corte repleta de problemas, de conflitos de interesses, de ministros que têm parentes, desse tipo de pataquada, mas que nós conquistamos ao derrotar o golpe de Estado. Esse é o real perigo que nós vamos ter agora em 26. Um risco de reversão das principais conquistas que a gente teve ao conseguir se defender do golpe. Ao conseguir se defender do movimento bolsonarista, ao conseguir se defender da movimentação da extrema-direita. É isso que está se dirigindo a nós. É isso que está se colocando a nós. É uma formação de uma nova Lava Jato, de uma nova série de argumentações da extrema-direita, que pouco importam os fatos, gente. Essa turma sempre jogou no pedal, gente, da mentira. E, infelizmente, até enganaram pessoas boas. Pessoas boas nesse processo. Nessa questão das pessoas que se entregam, quando você entrega a política para a polícia, como diz o Reinaldo Azevedo. A gente não pode entregar a política para a polícia. Senão isso é um suicídio político. Isso é você não entender absolutamente nada. É sobre isso que a gente está tratando aqui. É sobre isso que a gente está desenvolvendo aqui. Por isso que eu fui lá conversar com o Reinaldão também, e ele explicou essa questão toda. Que, veja, não se trata de defender o André Esteves, mas perguntar efetivamente para esses banqueiros, para essas pessoas poderosas, afinal de contas, vocês querem derrubar o Xandão? A ideia é essa? Vocês querem derrubar a República? Vocês querem derrubar o Estado Democrático de Direito? Vocês querem derrubar essa democracia que, com todos os defeitos que ela tem, foi o que nós conquistamos? Vocês querem que a extrema-direita assuma e que ela não saia do poder? É isso que vocês querem? Porque, assim, se a gente deixar, gente, essa turma consegue. Se a gente deixar, é isso que vai se concretizar. É isso que está no horizonte, desenhadinho, para acontecer conosco. Para acontecer conosco. Isso é importantíssimo que vocês saibam. Isso é importantíssimo que vocês entendam. Isso é importantíssimo que a gente desenvolva esses argumentos. É um risco gigantesco, gente, que a gente corre. É um risco enorme que a gente corre. Porque
São forças que muitas vezes elas não são tão óbvias, gente. Porque é o seguinte, todo mundo é contra a corrupção, por princípio. Todo mundo é a favor. Tô torcendo para a prisão de cada um desses golpistas. Torci pela maior pena deles. Eu achei os 27 anos do Bolsonaro pouco. Acho que tinha que ser condenado a mais. Acho que os outros processos dele têm que correr logo, para que exista uma punição efetiva para tudo de maldade que esse cara fez. Mas a gente não pode apoiar um combate à corrupção a qualquer custo. A gente não pode entrar na interpretação errada do Maquiavel, e isso a coluna do Reinaldo é muito, muito esperta de lembrar, naquela interpretação errada do italiano, de que os fins justificam os meios. Essa frase não existiu na obra de Maquiavel. Os meios justificam o final. Os meios explicam o final. Não qualquer meio é o suficiente para chegar a um determinado fim. Então é sobre isso. E isso tudo está acontecendo num contexto em que vocês têm que ver as peças se movendo. O Guilherme Amado está noticiando ontem que o Flávio Bolsonaro, abandonando completamente o pai dele, tá passando o final de ano, essa virada de ano, na Disney. Tá? Ele trocou o Réveillon no Brasil, longe do pai, para passar o Réveillon com o Mickey. Para passar o fim de ano curtindo o Pateta. Essa turma não larga dos Estados Unidos, gente. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar bem atentos, do quanto de ataque à soberania nacional está acontecendo na política dessas figuras de extrema-direita. Porque isso está acontecendo. Isso está se efetivando. Isso está no cenário. É isso que nós estamos enxergando acontecer agora, nesse exato momento. Nós estamos vendo se desenhar no horizonte exatamente isso. Nós estamos vendo se desenhar essa paisagem que é bastante assustadora. É o desenho de uma nova Lava Jato. É um desenho de um novo pega para capar, de um novo vale tudo. Vale tudo para a direita ganhar. A gente teve agora a notícia que a revista Economist está recomendando que o Lula não concorra à reeleição. A revista Economist, que no final do ano passado, eu lembro disso, até porque eu fiz recortes e tal, a revista Economist que elevou ao patamar de sumidade o senhor Javier Milei. Javier Milei hoje é natural. O Javier Milei, que está destruindo a Argentina, hoje é naturalizado pelos liberais. Hoje é naturalizado pela turma da bufunfa, como diz o Paulo Nogueira Batista. Pela turma da grana, pela turma do dinheiro. A turma do dinheiro gosta dessa galera. Então, gente, vamos ficar muito espertos quanto ao que está acontecendo. A gente está vendo em ação uma nova Lava Jato. A gente está vendo em ação. E vamos, assim, se você. Eu não consigo entender como assim, a Lava Jato ia atrás dos corruptos. Não é a caça aos corruptos, gente. Porque se fosse caça aos corruptos, o Moro não teria sido ministro do Bolsonaro. Se fosse caça aos corruptos, o Deltan não teria se tornado senador. Deixa eu ver uma coisa aqui só rapidinho. Parece que tem um Minion aí no chat, né? Os Minions, eles estão todos, né, invadindo as coisas aqui nos chats, né? Deixa eu apagar esse rapaz, que ele torna inviável aqui o nosso chat. Vale tudo, gente. Vale tudo. É a criação de um clima. Para todo mundo ficar contra o Supremo. O Supremo, que eu repito, não é um órgão que eu gosto. Eu não gosto da Suprema Corte, eu não gosto da justiça brasileira. O judiciário brasileiro é de fato um problema. Mas eu não confio num clima de promotor público também.
Desconfiem do Ministério Público, que foi instrumentalizado nos últimos anos. Desconfiem do Ministério Público, que, segundo os diálogos da Vaza Jato, conversava sobre ter um projeto político. Era isso que o Deltan estava tramando nas sombras. Era isso que o Deltan estava fazendo nas sombras. Desconfiem. Desconfiem em quem a Globo está apontando agora como bandido. Outro golpe não, está dizendo a Cláudia aqui, exatamente. É isso que eu desejo para vocês hoje, na virada desse ano. Não vamos cair nas mesmas armadilhas. Não vamos cair nos mesmos truques mentais. Não vamos cair em cima disso. Obrigado, Jean Jamin. Obrigado, querido. Agradecer também a Beatriz que mandou bom dia, Pedro. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, gente. A gente não pode dar suporte a leviandades, gente. Nós temos que ir atrás do Centrão. Aliás, essa nova Lava Jato interessa diretamente os políticos do Centrão. Senhor Antônio Rueda, União Brasil, Ciro Nogueira. O acordão interessa diretamente, senhor Davi Alcolumbre. Tirar o Bolsonaro da cadeia interessa para essas pessoas. O Bolsonaro é uma ótima marionete. Tirar o Bolsonaro ou manietar o sucessor do Bolsonaro. Eles querem ter a regência, gente, nessas questões. Eles querem ter o controle absoluto nessas questões. E é esse o clima que está se criando, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com o que está em curso, no que está em operação, para não cometer os mesmos erros. Temos que ter foco e parar de brigar entre nós. Eu concordo, Beatriz, concordo plenamente com isso. Concordo plenamente com isso. Mas a gente tem que tomar cuidado também com as armadilhas que surgem no nosso próprio campo. Isso também é uma grande verdade, tá? A gente tem que ter muita coerência em 26 para entender. A gente tem que reeleger Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos que eleger o presidente que ocupou a cadeira lá por 3 vezes, de uma maneira democrática, uma maneira focada na construção da cultura, na construção de tudo. Ah, o governo do Lula tem vários defeitos. Tem, claro que tem, gente. Claro que tem. Tem muita direita dentro do governo Lula. Tem muita desvirtuação de propósito dentro do governo Lula. Tudo isso está na mesa, mas a gente não pode coadunar de forma nenhuma com uma nova Lava Jato. A gente não pode entrar de cabeça e aceitar que não falem mais do escândalo do Moro e da questão do Tony Garcia. A gente não pode mais sair dessa questão que está em jogo. Aliás, uma das primeiras entrevistas que eu pretendo trazer aqui, a gente está, por enquanto, no hiato do Folha Entrevista, estamos passando reprises, mas quero trazer o Tony para a gente conversar bastante sobre isso, sobre como a denúncia dele desapareceu na mídia. Daniela Lima foi lá, deu as informações e sumiu. Só se fala de Daniel Vorcaro. O pessoal fala do Sóstenes, né? Ah, vocês não estão mais falando do Sóstenes. O problema não é só o Sóstenes, né, gente? Cadê o Moro? Cadê a 13ª vara? Cadê a cassação do senador? É isso que tá faltando. Tá faltando muita coisa, muita notícia que tá passando batido e a gente tá discutindo o Banco Master. Não que o tombo bilionário do Banco Master não seja notícia, e ele é. Como é que fica a prescrição dos crimes do Moro? Pergunta a Cláudia. Cara, eu acho que é muito grave o que aconteceu ali, né? É muito grave o que aconteceu ali. E é uma teia de crimes muito grande. Não é só a questão dos grampos lá no passado. Então isso é muito importante. Vivian mandou, até quando vamos ficar sendo salvos pelo Lula? Quando ele não for mais alternativa? Vivian, é o seguinte, eu também não sou simpático a essa ideia de um messianismo em torno do Lula, tá? Não acho legal isso. Mas o fato é, Vivian, isso é palpável inclusive pelas pesquisas, o Lula é o nosso melhor nome. É por isso que eu tô apoiando o Lula. Não significa que eu não apoio novas lideranças. Aqui esse canal nós fizemos, inclusive, campanha aberta por Guilherme Boulos, prefeito de São Paulo. Acho que o Guilherme Boulos está mandando bem enquanto ministro.
Mas o fato é que um líder com a densidade que o Lula tem ainda não existe, gente. Não me venham falar também da galera da esquerda radical, não existe. Não é a mesma densidade. Não é a mesma densidade de um presidente da República. Tem algumas lideranças aqui a colar. Temos Fernando Haddad, temos Guilherme Boulos, temos Érica Hilton, temos Pastor Henrique Vieira, tem muita gente bacana, tem a Gleisi Hoffmann, mas pode pegar qualquer um dos nomes que eu acabei de falar aqui e podem citar outros. Nenhum deles tem a mesma densidade do Lula. E veja, não é por uma opção pessoal minha. Esses são os fatos. Esses são os fatos, são as pesquisas que muitas vezes eu desconfio de muitas delas, mas o fato é que o Lula é muito popular. O Lula é muito conhecido. O Lula fazendo um paralelo com cultura pop, ele é o nosso Kraken, gente. Ele é o nosso super trunfo. Como, de uma certa forma, dentro da extrema-direita, e por isso que tá uma confusão. Tem o Flávio Dino também, obrigado por lembrar. Eu acho que o Flávio Dino, em algum momento, vai ser presidente. Eu sou uns que não acredito no Flávio Dino sempre no Supremo, tá? Eu acho que em algum momento ele vai deixar essa missão para lá. Tem o Glauber Braga, tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Só que é isso, gente. O Lula tem uma estatura que é desproporcional em relação a eles. Ele tem uma estatura totalmente desproporcional. Do mesmo jeito do campo da extrema-direita, por que tá rolando essa brigada toda? Porque o Bolsonaro, para eles, é fora de série. O Bolsonaro não é um Lula, mas o Bolsonaro é grande pro campo deles. E tanto é que o Bolsonaro sai de cena, é preso, e aí eles começam a brigar entre eles. Claro, pelo espólio. Entra até a Michelle no meio dessa maçaroca. E a Michelle, inclusive, sumiu com o Ciro Gomes, né? Por conta da falta do apoio dos bolsonaristas. Então é um cenário complexo que se desenha. É um cenário que não é óbvio, é um cenário que não é fácil, é um cenário que não é simples. Não é a mesma coisa de tipo a gente achar que tá tudo bem, tá tudo certo, não vai ter problema nenhum. Não, gente. A gente tá falando de um contexto complexo. A gente tá falando de problemas à vista. A gente tá falando de tudo isso. E é por isso que nós temos que estar bem atentos nessa questão toda. O Coffee and Dogs mandou pra gente: eu voto no Lula ou quem ele mandar. E você? Eu também. Eu também. Ah, porque eu sou um petista louco. Não, gente, porque é isso, entendeu? São os nomes que nós temos. Eu seria maluco se eu dissesse pra vocês que não e tal. Não é maluco, mas assim, seria não entender muito o contexto atual, né, gente? Seria não entender o contexto atual. Essa que é a questão. Esse é que é o problema todo. É isso que nós temos que trabalhar. Por isso, queridos e queridas, é sobre isso que a gente tem que desenvolver. E por isso que eu estou fazendo esse editorial em que eu conversei com o Reinaldo Azevedo, e por isso que eu estou trazendo para vocês essas informações. Vivian mandou pra gente aqui: deles pode vir até a Michelle, que loucura, me lembra o Collor. Sim, total. Agora, gente, estou fazendo esse editorial aqui, trazendo muitas informações para vocês, apurações minhas, dados de qualidade. Vamos ajudar, a nossa meta aqui na Folha TV é modesta, 2 membros e R$200 de superchats, temos 300 pessoas aqui ajudando. Quem mandar 5, quem mandar 10 ajuda muito, quem mandar 20 ganha livro em PDF. Ontem teve gente que ganhou livros em PDF, as pessoas que mandaram contribuições mais generosas. R$100 tem curso para vocês. Ajudem, contribuam, a gente precisa muito desse aceno, dessa comunidade linda e maravilhosa, para a gente poder fazer bem esse trabalho, gente, porque é uma forma da gente sempre trazer para vocês informações. A gente está cada vez mais consolidando aqui a nossa audiência, estamos chegando também em números expressivos. Esse mês a gente vai passar 2 milhões de visualizações. Eu nunca imaginei que a gente fosse chegar nisso. Estou muito feliz. Estamos crescendo estupidamente. E é muito bom, gente. É muito legal, é muito bacana. É uma satisfação imensa que a gente vive aqui de estar construindo essa comunidade, dessa comunidade estar dando frutos, dessa comunidade estar desenvolvendo consciências, de vocês estarem reconhecendo o nosso trabalho. Aqui a gente não tem financiamento de banco, gente. A gente não tem financiamento
de grande empresa. A gente tem vocês, cada um de vocês que entendem a importância do meu trabalho, que entendem porque eu tenho que estar aqui. Rita de Cássia mandou, é preciso sair da internet e conversar com as pessoas olho no olho. Sim, mas as pessoas não querem fazer isso, não querem encarar a realidade e ver o horror do mundo real. Mas não venceremos se não encararmos. Rita, eu concordo integralmente com você e eu só diria uma coisa a mais, não precisa sair da internet. Mas levem a internet, levem os conhecimentos que vocês adquirem aqui, que vocês compartilham aqui, para as ruas. Tem que fazer o olho no olho mesmo. A campanha do Boulos, que a gente reproduziu aqui no nosso canal, foi muito interessante, porque ele fez isso, principalmente no segundo turno. Foi dormir na casa dos eleitores. Foi incrível isso. O Guilherme, assim, nesse aspecto, ele entregou muito ali. Ele entregou uma coisa que já tinha se perdido na esquerda, que é essa questão de que a gente precisa conversar com as pessoas. A gente precisa conversar com quem tá com a gente. Então isso é muito importante, gente. Miriam mandou pra gente, que bacana, amigo, espero tudo de bom pra nós, que estejamos sempre juntos, faço o olho no olho. É isso aí, gente. E contribuam também pra gente continuar com a manutenção do canal, tá, gente? Esses superchats, esses membros, esses Pix, é o que tá ajudando a gente a ficar em pé com o canal, a manter tudo que a gente anda fazendo por aqui. Então, se cada um mandar a sua contribuição, se cada um mandar o seu cascalho aqui para ajudar a gente, estamos ampliando as nossas programações. Temos o Folha Notícias Manhã, temos o Dropando a Real, que é o meu programa do Drops de Jogos, que agora está sendo transmitido aqui na Folha TV também. Vai ter uma série de programas novos. A gente vai ter também, enfim, entrevistados muito bacanas esse ano. Mas a gente precisa do apoio de vocês, gente. A gente precisa que todo mundo esteja aqui, presente, lutando com a gente, lutando lado a lado conosco, brigando com a gente. Então é isso. Exatamente, Rita. A palhaçada da Havaiana só rolou nas redes porque as ruas tem gente que nem sabia disso. Não. E eles criam muita coisa, né, para tentar contaminar o debate público, né? Esse negócio de rasgar as Havaianas e tal, e fazer esse tipo de coisa e tal. A extrema-direita virou esse troço também, né, gente? Eles não estão num momento muito bom, e é um momento muito interessante. Eu estava lendo esse livro aqui, aliás, eu vou fazer resenha no site depois. Excelente, do Guilherme Boulos, tá? Para Onde Vai a Esquerda, editora Contracorrente, um livro curtinho. E o Guilherme traça um paralelo muito interessante em cima de um arcabouço teórico bem bom, que é essa intersecção da extrema-direita e do neoliberalismo. Os discursos, a falta de organização do nosso campo. E o Lula tá certo, tem que transformar esse cara em ministro. Esse cara tem que ser presidente também em algum momento, gente. O Boulos, o Flávio Dino, a Erika Hilton são 3 nomes que eu gosto muito. O Haddad também. Mas acho que esses 3 são um pouco mais fortes. Erika Hilton, se fosse presidenta, seria o meu sonho de consumo. Flávio Dino seria um grande cara. Então é isso, gente. É disso que a gente precisa. Zeuso falou aqui. Caso Master é mais um caso de corrupção no mundo evangélico. Vorcaro é um pastor playboy amigo do Flávio Bolsonaro e do Sóstenes Cavalcante. A Jesus S.A. tá no comando. Sim. E o que mexe nessa questão do Banco Master é o seguinte, é a manipulação dentro desse contexto de Lava Jato, de nova Lava Jato. Obrigado, Janjan, siga o bom trabalho, obrigado, meu querido. Mandem 10, mandem 20, mandem o que vocês puderem de contribuições, a gente precisa da ajuda de vocês. Mas o que mexe nesse caso foi a movimentação toda que o mercado financeiro fez nisso. Porque assim, gente, gostei muito do que o Reinaldo fez, mas eu não tenho motivo nenhum para acreditar no André Esteves. Eu não sei se ele não é a fonte em off. Ele diz que não. Mas eu tenho todos os motivos do mundo para desconfiar que o BTG tem dedo do BTG nessa coisa. Tem dedo da XP Investimentos nesse negócio. Tem uma ciranda demoníaca do mercado financeiro nesse troço. E o mercado financeiro sabe trabalhar isso muito bem. Sabe esconder essas questões todas. Então é isso que está se desenhando. É essa a nova Lava Jato. Engraçado que isso acontece
depois da Operação Carbono Oculto, que foi para cima das fintechs ligadas ao crime organizado. Eles foram para cima das fintechs ligadas ao crime organizado. Eles foram para cima do PCC. E aí tem toda essa movimentação em cima do mercado financeiro. E isso é horrível, gente. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Não dá pra gente naturalizar e achar que isso é normal. Não dá pra gente naturalizar e achar que tá tudo bem. Não tá tudo bem. É assustador. É assustador o que tá acontecendo. O André Esteves é pró-Lula. Não. O André Esteves estava reunido com o Flávio Bolsonaro esses dias. Tá na coluna até, se quiserem dar um pouco de crédito aí pra Globo, tá na coluna do Lauro Jardim. O André Esteves não nega, ele conversa com todo mundo, gente. Essa turma do mercado financeiro não tem ética. Eles não têm ética. Obrigado, Otoniel. Abraço, Zambarda. Sou o pastor Antoniel Santos de Marataízes, Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, meu caro. Obrigado pela presença de vocês. Então é essa a questão. O mercado financeiro não tem ética. Não tem moral. Não tem procedimento. Se eles puderem ganhar mais dinheiro explorando a gente com bet, o André, exatamente, o partido do André Esteves é o partido da grana. Ele apoiou o Lula, não estou dizendo que não. Apoiou o Lula em 22. Porque a turma da bufunfa tava com Lula. Ele não é pró-Lula, gente. André Esteves não é pró-Lula, gente. O André Esteves é pró o bolso dele. Assim como todos os outros banqueiros. Não é porque um banqueiro, por exemplo, a família Salles estava lá por trás da criação do filme Ainda Estou Aqui, que eles viraram de esquerda. Não existe isso. Isso é teoria da conspiração de bolsonarista. Isso é teoria da conspiração de quem não entendeu nada do que está em risco. E esses caras, eles acham que eles mandam no Brasil. Se o povo não toca o apavoro para os banqueiros, gente, eles jogam a gente em regime de escravidão. Para eles está melhor assim. Para eles está melhor assim. Eles querem mais gente desempregada, eles querem mais gente empobrecida, eles querem mais gente endividada. Eles não estão preocupados com o seu bem-estar, eles estão preocupados com o lucro deles, o lucro astronômico deles, que inclusive não é incomodado nos governos do PT. Querem uma crítica ao governo do PT? Essa é uma crítica. O Lula não mexe com o banqueiro. André Esteves não é pró-Lula. Imagina. Quem diz isso, acho que não entendeu o que acontece. Ele já apoiou o Lula. Eu não estou dizendo que não. Eu não estou dizendo que não, mas cuidado. Cuidado com o que vocês leem por aí. Cuidado com o que vocês absorvem por aí. A turma da bufunfa não tem nada a ver com a gente. Eles se acham, gente. É o problema que eu estava discutindo com a Sofia. O problema da direita, ultimamente, é que a direita não é mais nem liberal. Ela é aristocrática. Eles se acham sangue azul, eles se acham os novos monarcas. Eles não estão nem aí para a população. Eles querem que a população se exploda. Eles querem que a população se exploda. Essa é a questão desse povo todo. Verdade que a extrema-direita quer que o Brasil se torne colônia, mas dos Estados Unidos? Sim, claro. Claro. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!